glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Aproveitar que os irmãos já estão em pé, vamos abrir em Juízes. Juízes capítulo 3 e o verso de número 15. Juízes 3, verso de número 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. É uma alegria poder ter a possibilidade de vir aqui e falar novamente desse Deus que esse Deus tão grandioso, glorioso. E hoje, como a minha esposa, para quem não sabe, Dona Aira, que estava falando aqui, minha esposa, ela estava falando, o dia hoje foi agitado, o dia hoje. Tivemos muitas questões no dia de hoje. Hoje, pela graça do nosso Deus, estava aqui ministrando a aula da escola dominical pela manhã. Tivemos o culto da manhã. Chegando em casa, nós tínhamos também o compromisso, juntamente com a família do nosso pastor, Leonardo. E meu objetivo era de sair daqui, direto para casa, deixar os meninos, deixar a Aira e ir. Só que chegando lá, era só fazer um sinalzinho assim, para a porta abrir e nada da fechadura responder. E só explicando, a Aira falou 3 horas. Não foi 3 horas chutando a porta não, tá, meus irmãos? O chute foi um só, foi só no finalzinho das 3 horas o chute. Mas depois disso, eu nem comentei com ela na hora, mas depois disso fui lá juntamente com os nossos irmãos no velório. E quando na ida, né, eu no elevador, peguei o elevador no prédio lá do meu prédio, tem o elevador do prédio e o elevador do estacionamento de carros, né? Quando eu peguei o elevador só fez assim, ó. Entrei lá, o bichinho fez... Desceu com tudo o bichinho. Foi isso mesmo que eu falei, exatamente essa palavra. Eu falei, misericórdia. E depois teve mais, teve um bônus, que depois desse solavanco, a luzinha que estava ali brilhando na minha frente do painel, foi apagou a luzinha também. Aí na hora eu olhei e falei, pronto, agora é isso aí, agora ficou melhor aqui. E aí o elevador foi descendo devagarzinho e a porta abriu. E eu saí. Mas eu tenho certeza que... eu cheguei aqui hoje atrasado. Normalmente eu chego mais cedo, tem um ensaio da orquestra. Cheguei atrasado. Aí cheguei, o querido maestro ainda colocou um hino que tem um solo de trompete ainda na introdução. Mas eu cheguei aqui e eu estava com uma palavra no meu coração. E eu não falei exatamente dessa palavra com a minha esposa, inclusive, mas as palavras que ela falou aqui, na verdade, as palavras que a Letícia falou aqui foram de encontro. Depois veio a minha esposa, depois veio o pastor Ronaldo, depois todo mundo, na verdade, que passou por aqui, veio confirmando pelo menos um pedaço dessa pregação de hoje. Eu tenho certeza que Deus já falou conosco hoje, só que Ele tem um pouquinho mais ainda. Ele tem um pouquinho mais, então eu peço que os irmãos se concentrem, prestem atenção. Mas nós vamos começar aqui, eu falei de Juízes, capítulo 3, mas vamos voltar um pouquinho, vamos voltar lá para o livro anterior, é Josué. E lá no finalzinho de Josué, lá no capítulo 21, eu vou ler 3 versículos que falam assim, o 43, 44 e 45 de Josué, fala: assim deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais,
e a possuíram e nela habitaram. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo quanto jurava a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos lhes resistiu, porque o Senhor lhes entregou todos nas mãos. E aí o 45 vai falar, vamos ler juntos ali, ó. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus. Tudo se cumpriu. Os irmãos, alguns irmãos, a maioria já conhecem a história do povo de Israel, mas pode ter algumas pessoas aqui que não estão muito familiarizadas. Mas este povo aqui, que está falando dessa promessa, essa terra que foi jurada, está falando do povo que estava ali cativo no Egito, está falando sobre a terra prometida. Eles caminharam pelo deserto, os 40 anos, teve umas questões que poderia ter sido um pouquinho menos, dependendo da postura do povo, mas eles alcançaram a terra prometida com Josué. E olha só que interessante, no tempo de Josué, esse versículo está falando, nenhuma promessa falhou. De todas as promessas que o Senhor prometeu à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então a gente pode imaginar aqui que o povo estava vivendo, em comparação com os dias anteriores, né, que eram os dias de deserto, estavam vivendo bons tempos. Só que o que aconteceu? Aconteceu que lá em Juízes, no capítulo 2, versículos 6 e o versículo 7. Coloca aí, por favor. Olha só. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Ou seja, enquanto Josué, que era o líder daquele povo, estava vivo, enquanto Josué, que era o líder daquele povo, estava ali tomando a direção, serviu o povo ao Senhor todos os dias. E todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E hoje, se eu não me engano, foi Carol que estava falando aqui sobre conhecer, não sei agora se foi ela, se foi o Will, mas sobre conhecer o seu Deus. Não de ouvir falar, não é isso que o louvor? Não de ouvir falar. Mas nessa época, tinha lá Josué e os anciões. E enquanto eles estavam ali, o povo estava servindo a esse Deus. Esse Deus que fez o quê? Esse Deus que cumpriu todas as suas promessas, que não falhou em nenhuma das promessas. Mas, continuando, lá no verso 10, vai para o verso 10, a continuação desse verso vai falar o seguinte, meus irmãos. Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após eles se levantou. Geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E este versículo foi o primeiro versículo que Deus falou comigo aqui. Foi hoje no culto pela manhã, eu sentei ali no cantinho que eu sento ali de vez em quando. Teve até uma pessoa que chegou ali e falou, você está nesse cantinho aí, vai pregar hoje à noite, né? Falei, pois é, estou aqui no cantinho. Mas eu li esse versículo, e quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar ali naquele cantinho. E eu estava ouvindo os louvores aqui, e eu comecei a pensar que isso é algo,
se tem uma coisa triste que pode acontecer, é exatamente o que aconteceu aqui. Porque Deus, acabamos de ler aqui, cumpriu todas as suas promessas com aquele povo. Mas quando passou o tempo de Josué, quando passou o tempo daqueles anciões que estavam ali junto com Josué, o povo, aquela geração, ela não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E aí, muitas vezes, esse não conhecia ao Senhor, também nós podemos interpretar de duas formas. Pode ser que tinha pessoas lá que realmente não conheciam a história. Mas também tem uma outra questão. Tem a questão das pessoas que, às vezes, na Bíblia, esse não conhecia, tem a ver também com não fazia tanto efeito. Não fazia mais tanto sentido. Não tinha mais tanto uma importância naquilo. Então, é uma geração que acabou perdendo o temor. É uma geração que, apesar de ter vivido tudo aquilo ali, toda aquela história, não tinha mais impacto sobre a vida deles. Todos aqueles livramentos, todas as promessas que foram cumpridas na vida dos seus antepassados, não tinham mais impacto na vida deles, então, logo, também não tinha mais a obediência às leis deste Deus. E foi isso que aconteceu aqui. E, na verdade, o livro de Juízes, se você for ler o livro de Juízes, isso não aconteceu apenas uma vez. Quem leu o livro de Juízes aqui vai poder dizer que a cada 2 ou 1 capítulo, Deus se levanta, livra o seu povo, e aí vem o outro capítulo e começa: mas aquela geração, mas o povo. E por que isso acontece? Isso acontece porque às vezes nós nos apoiamos muito em Josué. Às vezes nós nos apoiamos muito em Josué e nos anciões que estão nos liderando. E foi falado aqui sobre relacionamento com Deus e nós nos baseamos apenas no relacionamento daquela liderança com Deus e não na nossa. Mas o que aconteceu aqui na continuação é que, como foi falado pelo pastor Ronaldo aqui nessa noite, Deus, independente do que aconteça, independente da pessoa, Deus, ele responde o clamor. Se tem uma coisa que Deus faz é responder o clamor. E uma coisa que foi numa conversa com a minha esposa, alguém falou isso para ela, eu não lembro exatamente quem, mas o nosso Deus, ele é um Deus que não se cansa de recomeços. Ele é um Deus que ele ama relacionamento. E ele é um Deus que mesmo o povo, mesmo se levantando uma geração que não o conhecia, mesmo se levantando uma geração que não dava tanta importância, talvez uma geração que se acostumou a ver tudo aquilo ali, uma geração que se acostumou a vir para a igreja, se acostumou a ver os irmãos dando glória a Deus, se acostumou ali, uma vida aceitou Jesus ali, é normal. Às vezes se levanta esse tipo de geração, mas quando a igreja clama, o Senhor responde. Quando o seu povo clama, o Senhor responde. E aí na continuação, o último verso que eu li foi Juízes 2:12. Mas lá no 16, vai lá, 2:16, por favor. No Juízes 2:16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Por quê? Porque aquele povo, todas as vezes que eles se afastavam de Deus, eles vinham uma nação inimiga e dominava o povo de Israel. E isso aconteceu também lá em Juízes, no capítulo 3, que é onde nós lemos no dia de hoje. Nós lemos no dia de hoje Juízes 3:15, que vai falar o seguinte, foi o versículo que nós lemos no começo. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. E como o pastor Ronaldo falou, clamor não é aquele negócio de Jesus, eu preciso
Ah, Jesus, seria bom que o Senhor me ajudasse aqui hoje, porque tá difícil. Hoje minha porta emperrou, tá difícil. O clamor não é isso. O clamor, ele vem de uma situação um pouquinho mais complicada. Vem de uma dor muito mais aguda. E é o que o pastor Ronaldo falou aqui, o clamor não é algo que vem porque, eu aprendi que tem que orar ali para ver se Deus faz alguma coisa. Não, o clamor é quando vem de dentro da sua alma. Quando você não tem ali aquela solução e você clama ao seu Deus porque é Ele, é só Ele que pode resolver. E às vezes, essa questão do tamanho da dificuldade, se fosse na época que tinha os reis ali, e vinha o povo falar para o rei qual era o seu problema, qual era a sua dificuldade, e aí o rei falava, olha, faça isso, faça aquilo. Então nessa época, todas as vezes que chegava alguém, eu tenho certeza que tinha alguns problemas que eram muito maiores do que outros diante do rei. Mas como foi falado nessa noite também, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele reconhece a voz de cada uma das suas ovelhas. Ele não só reconhece a voz de cada uma das suas ovelhas, como Ele conhece a cada um. A Bíblia nos mostra que esse Deus, Ele se relaciona num íntimo tão grande, que Ele vai falar que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E se por acaso não tem nenhum fio, também não tem problema. Porque o que está dizendo aqui é que até o que você não sabe sobre você, Ele sabe. O que Deus está falando é que até as necessidades que você nem sabe que você tem, Ele sabe. E não pense que tem uma dificuldade que é muito grande, mas também não pense que tem uma dificuldade que é muito pequena para você apresentar ao seu Deus. Porque às vezes você pode estar pensando, não, isso daqui está machucando meu coração. Isso aqui está machucando a minha alma, mas isso aqui, me falaram que é frescura esse negócio. Me falaram que esse negócio de sentimento aqui é frescura, eu tenho que começar a ser crente. Então seja crente e apresente todos os seus sentimentos ao seu Deus. Mas continuando aqui, por que a nação de Israel estava clamando, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, se nos versículos anteriores nós lemos aqui que era uma geração que não conhecia o Deus de Israel e nem o que tinha feito. Por isso que eu disse que muitas vezes esse não conhecia não é de nunca ouviu falar, é de que perdeu a importância, é de que deixou de dar a importância devida ao nosso Deus. Mas algo aconteceu aqui, então vamos lá. No verso de número 12, capítulo 3, verso de número 12, mais uma vez, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra a nação de Israel, porquanto fizeram o que mal parecia aos olhos do Senhor. E juntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel. E tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel, aqueles filhos que nós lemos aqui, que Deus tinha cumprido todas as suas promessas, aqueles filhos que já tinham alcançado a terra prometida, mas que deixaram de dar a devida importância a esse Deus. Esses filhos serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Por 18 anos. Pode continuar. E então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então nós podemos ver aqui que esse clamar ao Senhor não era algo simples. É porque eles estavam há 18 anos servindo aos Moabitas. Mas, como foi falado aqui nessa noite, quando os filhos clamam, quando os filhos se arrependem verdadeiramente, reconhecem o seu estado, pode deixar o versículo, crente. Quando os filhos reconhecem o seu estado e clamam ao seu pai,
Olha lá, Israel clamou ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. E aí, continuando, vamos continuar. Quem foi esse libertador? Eude, filho de Gerá, que nós lemos aqui nessa noite. E aí, eu tenho certeza aqui que pelo menos 30% ou mais de nós que estamos aqui nem lembrava que desse tal de Eude aí na Bíblia. E os livros, o capítulo aqui, né, a porção que fala sobre Eude, vai do verso 12 ao verso 30. São poucos versos dentro do livro de Juízes, que também é um livro pequeno. São poucos versos dentro de um livro que já é pequeno. Mas pode ter certeza que Eude usou muito bem esse pedacinho aqui da Bíblia. Porque o que aconteceu, meus irmãos? Vamos entender quem foi Eude. Eude, ele era da tribo de Benjamim e ele foi o segundo juiz de Israel. Um detalhe muito importante, parece não ser importante, mas é um detalhe que está ali. O homem era o quê? Canhoto. E aí tem algumas coisas na Bíblia que são engraçadas, né? Porque você está lendo uma história, se você lê o livro de Juízes, se você gosta de filme de ação, lê o livro de Juízes ali. Aliás, o Antigo Testamento, né, o bicho pega aqui. Mas, e aí está aqui, o povo clamou ao Senhor. Pensa comigo aqui. O povo estava 18 anos cativo, sofrendo. Eles clamaram ao Senhor, como nós aprendemos aqui, um clamor que veio de dentro da alma. Deus ouviu sua oração, levantou um libertador, e a Bíblia vem falar uma coisa específica. Ele era canhoto. E aí, eu fui dar uma olhadinha nessa questão, e eu tomo muito cuidado com algumas questões que não estão na Bíblia Sagrada. Porque tem questões que são estudiosos, historiadores, estudam aquilo que pode ser verdade, mas nós temos que nos apegar ao que está escrito aqui. Temos que nos apegar ao que está escrito aqui. Mas eu li e eu encontrei duas questões. Alguns falavam que, quando fala canhoto, significa que a mão direita dele tinha algum tipo de deficiência ou dificuldade ali. Mas tem outros que falam que não é exatamente isso. É que lá naquela época realmente não tinha esse negócio de canhoto ou destro, que a maioria era destro, mas que isso era uma característica da tribo de Benjamim, que é a tribo do nosso querido Eude aqui. Mas independente de uma coisa ou outra, independente de qual seja o significado, ele era canhoto. Ou seja, a mão que ele utilizava mais era essa mão. E aí continua, que isso tem um detalhe importante aqui. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente. Pastor Ronaldo riu aqui já. Eu acho que é que ele já sabe da história aqui. Se você não está rindo, a gente vai entender. Vamos entender juntos aqui. Mas os filhos de Israel enviaram pela sua mão, por qual mão? A mão esquerda dele ali, um presente a Eglon, que era o rei dos Moabitas. Meus irmãos, deixa eu explicar o que aconteceu. O que aconteceu é que Deus falou com ele, e ele foi e preparou uma espada. Ele preparou uma espada, e ele foi levar algumas coisas, falar lá com o rei dos Moabitas. Só que ele pegou aquela espada que ele tinha feito e guardou escondido nas suas vestes. E aí vem uma coisa que é o detalhe ali. Se você é destro, imagina comigo, você é destro e você tem uma espada, certo? Em que lugar você guardaria a sua espada? Na sua perna esquerda ou do seu lado direito? Se você usa a mão direita. Por que esquerda? Porque fica mais fácil de tirar, né? Porque precisou ali, teve um combate, fica meio ruim de fazer assim. Então, normalmente, o que eu falei aqui? As pessoas normalmente usavam a mão direita. Então, a espada, armas, qualquer tipo de coisa, eram guardados do lado esquerdo. Porque é mais fácil de você puxar. Ele chegou lá no castelo,
Ele chegou lá no castelo do rei e com certeza foi revistado. Só que ele foi revistado pelo lado aonde as pessoas guardam as armas, que é o lado esquerdo. Mas aonde que ele guardou a espada dele? Do lado direito. Por que ele guardou do lado direito? Porque ele era canhoto. Então não existe nenhuma coisinha na palavra de Deus que está ali à toa. Todos os detalhes são importantes. E antes de continuar aqui, nós precisamos voltar aqui para nós no dia de hoje. Antes de continuar nosso relato bíblico aqui. Porque foi falado aqui nessa noite sobre clamor. Foi falado aqui, a Letícia falou isso no começo, sobre se colocar à disposição de Deus. E é sobre isso que Deus quer falar conosco aqui. Porque eu comecei lá em Josué, lá no tempo de Josué, todas as profecias se cumpriram. Mas aqueles líderes morreram. O tempo daquelas pessoas se foi. Eles cumpriram o papel deles ali no reino de Deus. E aí ficou a outra geração. E essa geração, dentre essa geração, Eude se colocou à disposição. Era uma geração que tinha esquecido, tinha deixado de dar importância a Deus, a palavra de Deus, a ter um relacionamento com esse Deus. Mas eu tenho certeza que Eude, dentro dessa geração, ele ainda guardava dentro de si, o altar ali ainda estava com o fogo aceso. Porque ao responder o clamor, Deus, ele pega Eude, porque Eude era quem estava disposto e pronto para responder o chamado de Deus naquela geração. E aí trazendo para mim, primeiramente, e para os irmãos também, nós estamos falando aqui, foi falado sobre Brasil, mas vamos descer antes de Brasil, vamos descer um pouquinho mais. Deus, ele está esperando o nosso posicionamento para que nós possamos trazer e fazer a diferença dentro da nossa família. Às vezes, dentro da nossa família, nós temos algumas pessoas ali que podem nos enfrentar, que não estão no caminho correto, e nós temos essa questão de ficar indignado de alguém. Essa frase a gente fala muito, alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Alguém tem que fazer alguma coisa em relação à minha família, alguém tem que fazer alguma coisa em relação lá no meu emprego, alguém tem que fazer alguma coisa em relação à igreja, alguém tem que fazer alguma coisa em relação ao nosso país. E aí Deus está falando com você nessa noite. Alguém tem que fazer alguma coisa. O povo está clamando. Eu respondo esse povo. E aí? É você? É com você que eu vou contar? Você será a pessoa que eu vou levantar para fazer a diferença dentro da sua casa? Você é a pessoa que vai se disponibilizar para isso? Porque como eu estava falando hoje pela manhã, às vezes se colocar nessa posição, a Letícia falou isso aqui sobre o trabalho, às vezes se colocar nessa posição de filho de Deus, de disposto a ser usado por Deus, vai custar algumas coisas a você. Talvez, que eu falei aqui, talvez custe você ter que parar de fazer aquela gambiarra que você faz no seu trabalho. Talvez custe você parar de ignorar o seu vizinho ali. Talvez se colocar na posição que Deus te quer, te custe perdoar as pessoas que você precisa perdoar. Mas o que Deus está nos chamando nessa noite é que Ele está ouvindo o clamor dessa nação. Ele está ouvindo o clamor dos missionários. Ele está ouvindo o clamor de pessoas dentro da sua casa. E Ele está procurando alguém para que Ele possa levantar como a luz dentro daquele lugar. O nosso papel como cristão é de se colocar na posição.
É de entender que nós não fomos chamados apenas para viver aqui tranquilamente. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um guerreiro de Cristo, um soldado de Cristo. E tem muitos louvores que a gente canta. Nós cantamos: soldados somos de Jesus. Campeões, inclusive. A batalha ganha está. Porque Deus está nos chamando para guerrear. E isso não significa que você precisa estar preparado no sentido de não ter medo, de estar totalmente pronto. Você só precisa estar disposto. Só precisa estar disposto para que Ele te levante para libertar o seu povo. Estar disposto para que Ele te levante para libertar as pessoas que estão precisando. Muitas pessoas estão sofrendo, precisando de libertação. E você tem a palavra da verdade, mas você esqueceu dos dias anteriores. Porque você estava se baseando apenas nas suas lideranças. Porque você estava se baseando apenas no seu pai, na sua mãe, apenas em Josué. Mas o tempo de Josué passou e o seu tempo chegou. O tempo de Deus te usar chegou. Deus quer, Deus não precisa. E isso é lindo e maravilhoso. Ele nem precisar de nós, Ele precisa, mas Ele deseja nos usar. E aí tem várias situações na nossa vida que a gente pensa que, não, tudo bem, Deus quer me usar, mas aí eu preciso, tem muita coisa que eu preciso resolver. E nem com a mão direita eu consigo segurar a espada, na verdade. Só com a mão esquerda, nem... Eu sou canhoto, tem um monte de destro aí para Deus usar. Mas são alguns detalhes que nós temos em nossa vida. São algumas características que Deus colocou em você, que vão fazer toda a diferença no chamado que Ele tem para a sua vida. Nós não podemos querer ser usado por Deus da forma como Ele usa aquela pessoa que nós admiramos. Nós temos que parar com isso. Vamos trocar a oração, porque às vezes nós oramos assim: Deus, me usa, Senhor Jesus, como o Senhor usa o pastor Ronaldo, Deus. Vamos trocar um pouquinho e falar: Deus, me usa, Senhor Jesus, da forma como o Senhor quer me usar. Me usa, Senhor Jesus, abra os meus olhos e me mostra qual é o propósito da minha vida aqui na terra. Quais são as pessoas que precisam da minha participação para chegar até essas pessoas, para que elas sejam libertas. Pessoas que estão há 18 anos sendo escravo de moabitas e estão clamando a Deus. E você é a resposta dessa oração. Só que você precisa se posicionar para isso. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das vestes sobre a coxa direita. E aí, quando ele chegou lá, ele falou com o rei, mas depois, na hora de ir embora, ele chegou para o rei e falou: Eglon, rei, tenho uma informação para te passar. Tenho uma informação muito importante para te dar. E aí Eglon falou já para o pessoal, falou: ó, pode sair, que eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. E aí eu penso aqui, isso não está lá, está aqui na minha cabeça, de que para o rei pedir para as pessoas ali, para sua guarda, para o pessoal sair, ele não estava se sentindo nem um pouco ameaçado por Eude. O que me faz pensar também de que talvez Eude não tinha uma característica assim, um visual muito ameaçador, né? E o que deixa essa história mais linda, porque significa que Eude, que não tinha nenhuma característica de ser um libertador em relação à guerra, foi aquele que Deus usou. Estar preparado, estar na posição de Deus, que Deus quer, não significa
ser a pessoa mais apropriada para cumprir aquela missão aos olhos humanos. E nós temos diversos exemplos bíblicos disso, inclusive rei Davi. Foi o último a ser chamado ali. Pelo pai, tem Davi também, mas era para ser rei, aí esse negócio de ser rei, eu nem chamei ele, porque não parece que é para ele esse negócio não. E aí é que Deus usa. Mas nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós nos apegamos a essa questão também, não, Deus vai me usar. Se for da sua vontade, Deus vai me usar sim. Não, Deus é da vontade dele. Não é se for da vontade de Deus, ele vai me... É da vontade dele. Ele não chamou ninguém para estar aqui no culto de hoje, apenas para sentar, levantar a mão, cantar e ir embora para casa. Se você está aqui, se você está ouvindo também essa pregação em casa, se você está aqui, é porque essa mensagem é para você. Então, se você estava esperando uma resposta de Deus, se você precisa ou não se movimentar, a resposta é sim. A resposta é sim, porque Deus, ele deseja te usar. E aí, ele chegou para o rei e falou: tenho uma informação. E depois disso, ele ainda falou assim, ó: Senhor Jesus quer falar algo contigo. E por isso que o pastor Ronaldo já deu antecipada ali, quando nós falamos que, lemos que os israelitas mandaram um presente pela mão de Eude. Porque o que Eude fez foi tirar a sua espada e matar aquele rei. Ele matou o rei, fugiu, passou-se um tempo, inclusive, para abrirem a porta ali, e encontraram um rei morto. E quando ele chegou lá para o povo de Israel, ele falou: levanta e vamos para a batalha, porque o nosso Deus já nos deu a vitória. E o Senhor Jesus resgatou o seu povo mais uma vez. O Senhor Jesus respondeu ao clamor do seu povo mais uma vez. Então, trazendo para nós aqui no dia de hoje, mas e eu? E você? De qual dos grupos que nós estamos aqui hoje? Porque aqui tem dois. E eu nem estou falando dos moabitas. Estou falando do povo de Deus. Tem o Eude, que se colocou à disposição, não só da boca para fora. E tem o povo que tinha esquecido o que o Senhor Jesus tinha realizado. Qual das duas situações aqui, qual dos grupos que nós estamos? E o que Deus tem falado no meu coração e para passar para a igreja é: pare de se esconder. Pare de se esconder. Se prepare, porque nós estamos em batalha. E muitos estão esquecendo disso. Muitos estão esquecendo disso, mas nós precisamos lembrar do nosso Deus, nos colocar na posição, vestir a armadura que Ele tem para nós e começar a nos movimentar, porque Ele quer usar a minha e a sua vida para trazer libertação, iniciando pelas pessoas da sua própria casa, iniciando pelas pessoas da sua própria família. E aí nós temos pessoas aqui de diversas situações diferentes, mas estar preparado não é saber de tudo, estar preparado não é não ter medo. Estar preparado não é se sentir confiante. E estar preparado não é ser perfeito. Estar preparado é estar à disposição de Deus. Estar preparado é estar na obediência. E estar preparado é ter um posicionamento diário com esse Deus. Isaías 6:8 vai falar o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Coloca para mim, por favor, 6:8. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, leiam comigo, por favor, irmãos. Isaías 6, 8. Quem puder pode pegar isso. Depois disso, vamos ler juntos. Depois disso, mais forte, mais forte. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós precisamos viver exatamente o que nós cantamos. Nós precisamos viver aquilo que a gente diz que acredita. Tem um hino que fala, se precisar de alguém disposto, eu me disponho, continua, arrependido em favor de toda a nação. É esse tipo de posicionamento que nós somos chamados para ter. Esse é o tipo de posicionamento que nós somos chamados para ter. E aí pode ter pessoas aqui ou pessoas na live que não são cristãs ainda. E aí vai estar ouvindo essa mensagem pensando, tá vendo? Vocês crentes aí, tem que fazer alguma coisa. Mas Deus está falando com você também. Porque se você estiver aqui, não tiver aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você estiver aqui, mas você teve ali um passado com Cristo, mas se afastou, Deus também está falando contigo, que hoje é dia de você se colocar na posição que Ele te chamou, porque Ele quer te usar. Mas, meus irmãos, é importante para finalizarmos aqui, que Deus não está nos chamando para que nós possamos ser heróis. Deus está nos falando aqui que nós estamos sendo chamados para ser uma ferramenta nas mãos dele. Deus não está nos chamando para aparecer, para ter luz sobre nós aqui, luzes humanas, holofotes. Nós estamos sendo chamados para obedecer um chamado que Deus já fez na sua vida. Então, Senhor Jesus me inquietou muito, Deus, muito sobre isso. E a Bíblia ela é maravilhosa, porque a Bíblia tem essa história de Eude em poucos versículos, em um livro tão pequenininho, mas é uma mensagem tão grandiosa para nossas vidas. É um alerta tão grande para as nossas vidas. E às vezes nós passamos tanto tempo longe. Às vezes não estamos longe da casa de Deus, mas estamos longe da presença de Deus. Às vezes nós não estamos longe de vir a cultos, mas nós estamos longe de agir da forma como Deus nos chamou para agir. Às vezes nós temos ali um chamado. Tem pessoas que cantavam e não cantam mais. Tem pessoas que evangelizavam e não evangelizam mais. Pregavam e não pregam mais. O Senhor Jesus está te chamando para se colocar de novo na posição, vista a armadura que Ele já te deu e se levante para a guerra que está acontecendo nos dias de hoje. Você é a resposta do clamor de pessoas, porque Deus está na sua vida, não para que você se sinta bem apenas. Deus está na sua vida para que você brilhe a luz dele na vida de outras pessoas. Se coloque de pé nessa noite e faça uma oração, mas faça nessa noite a oração mais sincera da sua vida. Faça a oração mais sincera da sua vida. Esquece a pessoa, foi falado isso nessa noite também. Esquece essa pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos, porque o seu Deus está falando contigo. E Ele não quer falar sozinho, Ele quer ouvir a tua voz. Nós cantamos: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui.
Foi cantado aqui que se vocês, qualquer dificuldade, é só chamar o seu Pai, e Ele está aqui para te ouvir. Então nessa noite, faça a oração mais sincera da sua vida, meus irmãos, e se coloque à disposição desse Deus, se coloque à disposição desse Rei, porque Ele não te abençoa para que a bênção fique em você, Ele te abençoa para que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós cantamos louvores a Ti. És adorado 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Senhor Jesus, Senhor Deus, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece cada um que está escutando, Senhor Deus, essa transmissão. O Senhor sabe o que está no coração de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe, Deus, os pecados que precisam ser perdoados. O Senhor sabe, Deus, aleluia, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite. Escute o nosso clamor. Venha, Senhor, novamente falar conosco. Fale com cada um aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor encontre verdade em nossos corações. Que o Senhor encontre verdade em nossas orações. Estamos, Senhor Jesus, nos colocando na posição. Estamos, Senhor Jesus, mesmo machucados, mesmo com o coração machucado, mesmo ferido, mesmo com dificuldades, mesmo sem saber para onde, mesmo sem saber quando, mesmo sem saber como, nós sabemos que o Senhor é o nosso general. Nós sabemos que em Ti nós temos a vitória. Nós nos colocamos à disposição para ser usado por Ti, para ser usado por Ti. Levanta-nos, Senhor Jesus. Levanta-nos, Senhor Deus. Levanta-nos, Senhor Jesus, para fazer a diferença dentro da nossa casa. Levanta-nos, Senhor, para fazer a diferença dentro, Senhor Jesus, de todos os nossos ciclos sociais. Senhor Deus, nós vamos parar de acompanhar notícias e nos mexer. Nós vamos parar de ficar apenas inconformados e nos colocar na posição para ser usado por Ti. Perdoa, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus.